Notícias. Antena Nova. Informação de proximidade. Com o jornalista Souto Gonçalves. A ambulância dos bombeiros sofre acidente na Ribeirinha, estação sísmica assaltada na Madalena, água contaminada em Pedro Miguel. A água da rede pública está contaminada na freguesia de Pedro Miguel. Depois da Matriz e da Conceição, Pedro Miguel é alvo de restrições ao consumo. Os resultados da contaminação foram conhecidos na quarta-feira. Ontem, na reunião da variação, o Presidente da Câmara prestou esclarecimentos sobre o assunto, revela o jornal Incentivo na sua edição de hoje. A delegada de saúde já informou a Junta de Freguesia de Pedro Miguel. A água não deve ser consumida pelas pessoas sem que seja fervida. Entretanto, foram realizadas contra-análises após tratamento da água, cujos resultados serão conhecidos na próxima semana. Na freguesia contígua a Pedro Miguel, a Ribeirinha, algumas pessoas detectaram recentemente um odor anormal oriundo de água canalizada. Veio depois a saber-se, conforme apurou a Antena 9, junto de uma pessoa da localidade em causa, que a razão desse cheiro foi atribuída ao tratamento de que o precioso líquido está a ser alvo, precisamente em face dos problemas de qualidade que se têm verificado ultimamente. Na reunião do Executivo Camarário que já referimos, o Presidente do município adiantou, de acordo ainda com o jornal Incentivo, que foram efetuadas recolhas de amostras de água em 12 locais da ilha. A única anomalia observada, segundo José Leonardo, aconteceu em Pedro Miguel. Recorde-se que, há uma semana, ficou a saber-se que entre 2009 e 2013 se verificaram no Faial 77 situações de incumprimento dos níveis da qualidade da água. Nesse período houve, no entanto, uma abissal diminuição da frequência dos incumprimentos. De 30 em 2009, passou-se para 3 em 2013, agora 4, com o surgimento do caso de Pedro Miguel. A monitorização sismovolcânica do Triângulo está afetada. Não deixou de ser feita, mas passou a ficar incompleta. Um estranho assalto aconteceu na tarde de domingo, estranho porque o material roubado não tem outro fim senão a vigilância sismovolcânica. A estação-alvo de vandalismo situa-se na Madalena do Pico, recolhe dados de natureza sismovolcânica da montanha e do Grupo Central, particularmente das Ilhas do Triângulo. Foi roubado o material de fornecimento de energia à estação e respectivo equipamento sísmico. O produto do furto está avaliado em 15 mil euros. A monitorização sismovolcânica não deixa de ser feita, uma vez que existem outras estações em funcionamento, mas os resultados não serão tão completos, explicou a responsável do Civisa, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. Teresa Ferreira adiantou que a situação já foi comunicada ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. A estação da Madalena já tinha sido assaltada, mas desta vez os prejuízos foram mais elevados. Uma ambulância dos bombeiros do Faial despistou-se ontem quando seguia em direção aos Cedros. O acidente ocorreu no Ribeiro Seco, à entrada da Ribeirinha, quando a viatura circulava para responder a uma chamada de urgência. A ambulância capotou em consequência do despiste. Os seus 2 tripulantes foram assistidos no Hospital da Horta. Segmentos do gigantesco mercado chinês poderão vir a importar vinhos açorianos e produtos agroalimentares. Uma empresária da China e um representante de uma empresa portuguesa exportadora, com ligações aos Açores, estiveram em 4 ilhas do arquipélago. Foram recebidos na Horta pelo Presidente da Câmara do Comércio e Indústria. Paulo Ramos, diretor-geral da empresa portuguesa, salientou em declarações à imprensa o potencial dos vinhos do Pico. Manifestou também a sua agradável surpresa em relação às aguardentes. O vice-presidente do Governo Regional afirmou ontem que o investimento público na região vai aumentar em 2014. O acréscimo é devido às receitas dos impostos diretos gerados no arquipélago. Por isso, o Executivo açoriano fará crescer o investimento público no próximo ano. Isto, apesar do corte de 67 milhões de euros nas transferências do Orçamento do Estado para a região. O aumento do investimento de 652 milhões de euros em 2013 para 656 em 2014 será conseguido por via dos impostos diretos gerados na região, disse Sérgio Ávila.
No próximo ano entra em vigor a nova Lei das Finanças Regionais, que diminui de 30% para 20% a diferença máxima dos impostos pagos nos Açores em relação ao continente. O governante admitiu que esta alteração irá provocar um agravamento dos impostos na região. Sérgio Ávila entregou ontem à Presidente do Parlamento, na Horta, a proposta de plano e orçamento da região para 2014. O acidente com a ambulância dos bombeiros e a contaminação da água em Pedro Miguel são os dois assuntos destacados na edição de hoje do Jornal Incentivo. O Tribuna das Ilhas, que sai à sexta-feira, diz, sob o título Crescimento Azul, que o turismo subaquático pode alavancar a economia açoriana. O semanário assinala ainda o 15º aniversário da Escola Profissional da Horta. Céu muito nublado, neblinas ou nevoeiro e períodos de chuva é o que nos dá esta sexta-feira, 1º dia de novembro. E ainda vento sudoeste moderado a fresco, 20 a 40 km por hora, com rajadas até 50, rodando para norte, à noite, mar cavado e ondas noroeste de 3 a 4 metros. Amanhã será melhor, céu muito nublado, com abertas a partir da manhã, período de chuva durante a madrugada, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes, vento sudoeste moderado a fresco, 20 a 40 km por hora, com rajadas até 50, rodando para nordeste e tornando-se bonançoso 10 a 20. Mar cavado tornando-se encrespado e ondas noroeste de 3 metros. A água do mar arrefece, 19 graus, para a Horta, e a temperatura também entre 15 e 19 graus. Não é normal, mas o que é certo é que já estamos há largos dias, felizmente, sem notícias de atividade sísmica nas proximidades da Ilha do Faial. Hoje é o dia da Liga Portuguesa de Luta contra o Cancro e é também o dia de Todos os Santos, celebrado pela Igreja Católica. Os mais benevolentes acreditam que santos somos todos nós, embora alguns feitos de pau preto. Quando este dia era feriado, a tradição de pedir pão por Deus ainda perdurava. Agora, não sabemos o que vai acontecer, até porque o Dia das Bruxas se começa a instalar como um autêntico bruxedo. Amanhã, no Cemitério Municipal do Carmo, a Câmara Municipal manda celebrar, como é tradição, às 11 horas, a missa de finados ou dos fiéis defuntos. E se alguma coisa há de comum entre todos nós, é a memória, a saudade dos que nos deixaram. Ontem retomámos aqui na Antena 9 o programa de debate no ICRU. Foi o programa número 88, que passa a ser transmitido à quinta-feira às 9h30 da manhã, abandonando o horário das 11 de sexta-feira. Foi a primeira vez que os 3 comentadores do NUICRU se voltaram a reunir depois das eleições autárquicas. O tema preencheu naturalmente boa parte das análises feitas. A mais contundente pertenceu a Eugénio Leal, antigo dirigente do PSD no Faial, antigo membro dos governos de Mota Amaral, antigo deputado. Eugénio Leal defendeu uma refundação do seu partido nos Açores e destacou a diferença de votos que se verificou na eleição da Câmara Municipal. É a maior diferença de votos entre o PSD e o PS, PSD mais PP, portanto tem que ser analisado nesta perspectiva, é a maior diferença de votos de sempre. O PSD tem que se refundar a nível regional e, logicamente, também pelas diferentes ilhas, porquanto, se é verdade que, a nível nacional, há desgaste do partido do PSD, pelo estar no governo, a nível regional também deveria haver esse mesmo desgaste. E, concretamente, na Ilha do Faial, onde, apesar de há 24 anos estar no poder autárquico, o governo regional tem sido padrasto para a Ilha do Faial no que diz respeito à realização de investimentos. Veja-se agora o que já está na proposta do plano 2014, em que se ouve dizer que a terceira é a ilha que tem maior aumento de verbas no plano e o Faial é a que tem maior redução de verbas no plano. José Deck Mota considerou por seu turno que o Partido Socialista foi um beneficiário da situação política que ocorre a nível nacional. Esses problemas estão também na cabeça dos açorianos e dos faialenses, frisou José Deck Mota. Eu acho que o Partido Socialista, como maior força da oposição no plano nacional, está aqui a beneficiar do grande peso que as questões nacionais, as dúvidas nacionais, os problemas nacionais têm na cabeça
dos açorianos e, neste caso, dos feirenses. E a predominância das nacionais também joga onde o PSD não tinha a trincheira de estar no poder, por exemplo, ou não tinha qualquer novidade muito especial, que terá sido o caso do Gaudéncio na Ribeira Grande, onde o PSD não tinha esses argumentos mais fortes, exercício do poder, caso de Ponta Delgada, e da Madalena, portanto, uma situação excepcional, muito centrada também à volta de pessoas novas e tal, caso da Ribeira Grande, o peso mais ou menos esmagador da problemática nacional, das dúvidas nacionais, jogou a favor do Partido Socialista. Hélder Silva, por seu lado, considerou que a coligação pela Nossa Terra não encontrou um candidato à altura da eleição para a presidência da Câmara, apesar de o seu partido não ter apresentado um candidato com grande peso político. O PSD, claramente, no Faial, eu acho que teve um mau candidato. É que a gente soma os votos do PSD com o PP, com os monárquicos, enfim, que não têm votos, e isto dá, tudo somado, dá muito mais há 4 anos do que deu agora para a coligação. E, portanto, quer dizer, de facto foi uma má escolha, é a única explicação que eu vejo, porque acreditando naturalmente naquilo que é o candidato do Partido Socialista, também não considero que ele fosse uma figura com um peso que não fosse esta conjuntura, justificasse também este resultado isoladamente. E, portanto, o PSD apostou mal, o que, aliás, eu também já percebia, e acabou por se confirmar isto nas eleições. Outro tema abordado no programa foi a chegada do navio Mestre Simão, um tema proposto precisamente por Hélder Silva. O antigo governante e deputado socialista disse que o novo modelo traduz uma inflexão do governo em matéria de transporte marítimo. Que representa uma grande inflexão naquilo que eram as intenções do governo, não do anterior, relativamente à política para o trânsito de passageiros e automóveis. Representa de alguma forma aquilo que todos nós ambicionamos há muito tempo, que é a construção da tal ponte que nos pode ligar aqui Pico Faial e até também um pouco com São Jorge, aumentando os fluxos, permitindo que nós possamos fazer com alguma facilidade aquilo que muitas vezes até gostaríamos de fazer e não podemos. Pegar no carro e passar umas horas, almoçar, jantar, eventualmente, na outra ilha e regressar a casa ao fim do dia, ou com muito mais agilidade, ou até no dia seguinte, porque aquilo que se tem passado muitas vezes, e que todos nós experimentamos, é querer ir passar uns dias ao Pico, nós aqui do Faial, e depois o carro tem que ficar mais não sei quantos dias, porque há um desajustamento entre a nossa vontade, a nossa necessidade de regressarmos à ilha num determinado dia e aquilo que é a possibilidade de fazer transportar o automóvel. Eugénio Leal chamou a atenção para a necessidade de o tarifário do transporte de viaturas não inviabilizar uma franca circulação entre as ilhas. A questão dos automóveis congratulo-me, de facto, acho que é extremamente importante, mas vou aqui apenas deixar que os responsáveis pela Transmassor e pela fixação dos preços, que tenham atenção para que aconteça isto que todos nós esperamos, que haja de facto uma ligação também de carros, de se poder passar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, que seja feito a preço acessível. Porque também, se é para fazer a um preço elevado, eu creio que é negativo. A empresa, se calhar, não terá as mesmas receitas que poderia ter e julgo que não será tanto incentivador atravessar o canal para ir à vizinha ilha e vice-versa, do pico para cá, se não for a um preço aceitável e a um preço apetecível. Porque não pode ser os 100 euros ou os 120 euros que o ferry leva atualmente. De maneira que tem que ser um preço bastante mais baixo. Se for para assim, que, não resolve nada. Não resolve nada. É para andar o espaço dos carros, estar vazio. José Deck Mota, cuja paixão pelo mar e pelos barcos é conhecida, vaticinou que, a prazo, serão necessários barcos maiores para realizarem as ligações entre as ilhas do Triângulo. Um navio com capacidade de transportar 8 automóveis e outro com capacidade de transportar 12, ou viaturas maiores,
eu considero que é um primeiro passo. Mas eu considero que numa geração ou em 2 gerações, a ligação entre o Faial e o Pico, e também, pelo menos numa parte do ano com São Jorge, vai ter ou tem a possibilidade de ter uma modificação profunda, muito profunda. Muito profunda do ponto de vista dos nossos próprios comportamentos, mas também da organização da sociedade, dos serviços das empresas, etc. E, portanto, mais vai haver a necessidade, espero eu, já não é para mim, mas vai haver a necessidade, daqui a uns anos, dos navios para transporte de passageiros e de automóveis serem maiores. Vai haver, porque vai-se desenvolver essa necessidade. O Nu e Cru regressa na próxima quinta-feira às 9h30. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, estamos de volta às 9h15, 11h15 e 13h15 com mais notícias locais e regionais. Antena 9. Informação de proximidade.